Fala pessoal, beleza? Nos últimos episódios eu falei bastante sobre como a gente cria a nossa percepção de mundo, como que os nossos filtros internos fazem a gente entender as pessoas, as situações, o mundo de maneira geral, e como que a gente entende a gente mesmo em relação a tanto potenciais de sucesso quanto medo de fracasso, possibilidade de fracasso, algumas coisas assim. E se a gente for parar para pensar, a gente sempre está filtrando o mundo. E a PNL, embora não acredite que existe um jeito certo de ver o mundo, a PNL trabalha com alguns princípios que, quando a gente utiliza, não só entende racionalmente, mas utiliza esses princípios, o jeito que a gente vê o mundo se expande e as nossas possibilidades se expandem também. Ou seja, fica muito mais provável que a gente atinja as coisas que a gente quer atingir na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho e na nossa saúde, de uma maneira geral. E esses princípios ficaram muito conhecidos como pressupostos da programação neurolinguística. Eles vieram de um casal chamado Langton, que eram alunos do Milton Erickson. A maioria desses princípios são desse casal, que eles foram percebendo que as pessoas bem-sucedidas, elas quase que seguem algumas normas, né? E eu trouxe alguns aqui, mais ou menos cinco ou seis, nesse episódio, e eu quero desenvolver, explicar bem, de uma forma bem tranquila, cada um deles, para que a gente comece a perceber o seguinte. A ideia aqui não é trazer um conjunto de verdades universais ou um conjunto de regras sobre como as coisas deveriam ser, mas se a gente parar para pensar e tratar a gente mesmo, as pessoas e o mundo através desses filtros, que são esses princípios, né, os pressupostos da PNL, as chances são que a gente dê muito mais certo na vida, que a gente tenha muito menos conflitos, que a gente se sinta melhor, de maneira geral. Então, existem várias, né, algumas dúzias de pressupostos, e dependendo do livro, do material, a gente vê algumas explicações um pouquinho diferentes, né, mas no geral, eu quero trazer alguns aqui que são muito interessantes. E o primeiro vem de uma frase do Alfred Korzybski, que escreveu essa frase num livro sobre percepção humana em 1945, chamado Science and Sanity. Até onde eu vi, não existe em português esse livro. Ciência e Sanidade, né? Se fosse traduzir em tradução livre. E esse princípio, esse primeiro pressuposto, mapa não é território. Então, é uma frase que até ficou famosa, né? Em outras áreas. Mapa não é território é basicamente o princípio universal da PNL. Se a gente tivesse que falar só de um princípio, só de um pressuposto da PNL, a gente só falaria desse, que é: a representação de alguma coisa não é a mesma coisa do que a coisa que está sendo representada. Vou repetir. A representação de algo é diferente do que aquilo que está sendo representado. Ou seja, um mapa que é uma representação de um território não é o território em si, é um mapa. E como que a gente aplica isso de uma forma linguística na nossa estrutura neurolinguística? Tudo que a gente pensa sobre o mundo é uma representação do mundo e não o mundo em si. Então, o que eu penso sobre um fato, o jeito que eu interpreto um comportamento de alguém, o que que eu vejo sobre um resultado específico que aconteceu na minha empresa, na minha vida, na minha família, sobre um padrão de comportamento. Eu tenho minhas opiniões, e é muito importante que eu tenha minhas opiniões. A questão começa a ser preocupante quando a gente começa a achar que as nossas opiniões são verdadeiras. Ou seja, que a nossa opinião e o fato real é a mesma coisa. E aí é natural que, se eu acho que a minha opinião ela é o fato real em si, porque eu presenciei ou alguma coisa assim, de alguma maneira, sempre que alguém tiver uma opinião diferente da minha, eu vou achar que a pessoa está enganada.
Ou eu vou achar que ela é mau caráter e ela tá tentando mentir, dissimular ou prejudicar alguém, ou eu vou achar que ela é ignorante, que ela é burrinha. E os dois são ruins, né? Porque você não vai tratar a pessoa com, com respeito. Por mais que você ache que ela é burrinha, mas que coitada da pessoa, né? Ela só é incompetente nisso. Você já não está tirando, extraindo da pessoa ali o melhor que ela poderia estar sendo. Então, o que que acontece? A gente, como eu já falei em outros episódios daqui, a gente interpreta o mundo com base na forma que a gente veio configurando a nossa mente, que a gente veio configurando o nosso mapa, a gente configurou os nossos filtros e agora eu enxergo o mundo através desses filtros aqui. Então, eu tenho um filtro aqui, a situação real acontecendo aqui, eu só percebo o que passa do jeito que foi ali, distorcido pelos meus filtros. Então, quando a gente fala mapa não é território, e é um dos princípios talvez mais difíceis de ser colocado em prática de uma maneira real, porque entender racionalmente esse princípio, a maioria entende. Agora, quem que realmente consegue ouvir uma opinião diferente da sua e não pensar que a pessoa está errada? Pensar que simplesmente a pessoa tem uma opinião diferente da sua e talvez a dela esteja mais certa, entre aspas, que a sua. O que nos leva para uma subcategoria desse pressuposto, que é não se trata de tentar encontrar qual é o mapa mais verdadeiro que o outro, e sim qual é aquele mais funcional. Ou seja, tá bom, eu tô certo. Minha vida tá indo bem? Tô emagrecendo? Tô guardando dinheiro? Meu relacionamento está feliz? Tô transando? Tô ganhando dinheiro? Tô guardando dinheiro? Tô conseguindo progredir na vida? Tô saudável? Consigo acordar na hora que eu me proponho? Consigo treinar na hora que eu me proponho? Então, legal, meu mapa está funcionando. Agora, todo mundo está sendo promovido na empresa, menos eu. Ninguém gosta de mim, as pessoas. Vivo aqui num contexto cheio de picuinha. Tô acima do peso. Ninguém me leva a sério. Meu relacionamento tá ruim. E aí eu acho que eu tô certo sobre o jeito de ver o mundo. Então a ideia não é tentar estar certo ou errado, mas pensar assim: nessa área da vida eu tô indo bem? Legal, vou continuar seguindo aqui. Nessa área da vida eu tô indo bem, mas queria estar melhor? Opa, meu mapa está incompleto. Talvez ele não esteja errado, talvez ele esteja incompleto. Nessa área da vida que eu tô indo bem? Não, tô indo péssimo. Cara, preciso reformular o jeito que eu penso sobre isso, o jeito que eu tô fazendo as coisas sobre isso. Então, primeiro pressuposto, o mapa não é território, aí eu até falei um subpressuposto dele, né? Não é sobre tentar ter o mapa mais certo, mas sim o mais funcional. Um outro pressuposto que eu quero trazer aqui: todo comportamento tem uma intenção positiva. Ou seja, tudo que as pessoas fazem tem uma intenção por trás que é positiva, mesmo que a expressão do comportamento seja negativa, ou que o comportamento seja estranho, ou ilegal, ou imoral, ou alguma coisa assim. Quando a gente fala sobre intenção positiva, é muito importante que a gente separe o que, que existe de intenção para fazer alguma coisa e qual é o comportamento em si. Então, quando alguém faz alguma coisa, essa pessoa sempre está tentando conseguir algo positivo para ela. Eu não estou dizendo que ela quer conseguir para o outro. Por exemplo, eu roubo o seu celular. Eu não estou tentando conseguir uma coisa necessariamente positiva para você. Mas para mim, existe uma intenção positiva por trás daquilo. Então, por mais que o comportamento que eu tenha seja errado socialmente, seja bem mal visto socialmente, existe por trás daquele comportamento eu tentando satisfazer uma intenção positiva minha, e essa intenção ela sempre é positiva. Ninguém faz birra por fazer birra. Às vezes a pessoa faz birra porque quando ela faz birra ela consegue alguma coisa. Então, é muito interessante a gente parar para pensar que a pessoa nunca quis fazer o que ela fez. A pessoa quis o resultado daquilo que ela iria fazer. A pessoa não quer comprar uma coisa, ela quer se sentir do jeito que ela vai se sentir quando ela comprar aquilo, por exemplo. A pessoa não quer agredir alguém,
Ela quer se sentir do jeito que ela vai se sentir, ou que ela acha que vai, quando ela agredir alguém. Isso nos leva também para um subpressuposto dele, que é as pessoas sempre fazem a melhor escolha disponível para elas, considerando o contexto e os recursos que existem ali. Ou seja, para satisfazer uma intenção positiva minha mente, ela tem um conjunto de escolhas. Ah, eu posso fazer A, B ou C. B está mais disponível. A demora muito e C cansa demais. Então, eu vou fazer o B. Então, eu tenho essas possibilidades para satisfazer uma intenção positiva, mas essa daqui está mais disponível. E as pessoas sempre fazem a melhor escolha, considerando aquelas que estão disponíveis no modelo de mundo delas. Então, é muito mais útil que a gente reaja à intenção positiva do que alguém está falando do que sobre a expressão do comportamento em si. Porque quando você só vai dar um feedback para alguém e fala assim, ó, esse comportamento está errado, você tem que mudar isso. A pessoa até vai tentar mudar aquele comportamento por outro, só que às vezes o outro comportamento novo não satisfaz a intenção positiva do comportamento anterior. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai por algum tempo mudar e o sistema interno dela vai fazer ela ter uma recaída e voltar para aquele comportamento anterior. Por quê? Porque ela tinha perdido a intenção positiva dela. Isso aqui vale para qualquer coisa, vale para vício. A pessoa que fuma, que bebe, ela está tentando conseguir alguma coisa. A pessoa que agride outra, ela está tentando conseguir alguma coisa. Pode ser poder, pode ser, ser ouvido, pode ser respeito, seja lá o que for. E aí não se trata da gente concordar ou não com o comportamento. E sim entender que se aquela pessoa fez aquilo é porque ela não tinha outra escolha naquela hora, considerando a forma que ela estava se sentindo, conforme os recursos que ela tinha naquele momento. E por que é importante a gente pensar nisso? Às vezes, você não conseguiu controlar sua alimentação, mas tem um dia que você conseguiu. Então, no dia que você não consegue, é muito comum que você pense assim: ah, eu não fiz a melhor escolha, porque tem dia que eu consigo controlar minha alimentação. Só que talvez no dia que você consegue, você está mais descansado, está mais bem disposto, não te fecharam no trânsito, não teve uma reunião chata no trabalho. Então é muito significativo a gente pensar, não é porque a pessoa fez uma coisa, entre aspas, melhor uma vez, ali um comportamento mais satisfatório, mais funcional, que aquilo está sempre disponível. Às vezes o estado interno da pessoa não possibilita que ela tome uma escolha mais vantajosa para a pessoa. Então, ela faz a melhor escolha considerando as escolhas disponíveis para satisfazer uma intenção positiva. E aí, o que que acontece quando a gente quer, então, mudar um comportamento por outro? A gente, se conectando com essa intenção positiva, encontra outros comportamentos que também vão satisfazer a intenção positiva. A gente poderia fazer isso com uma pergunta, por exemplo: quando eu faço esse comportamento aqui, o que que eu estou tentando conseguir através dele de bom para mim? E aí é muito comum, principalmente pessoa mais racional, que a primeira resposta que vem é nada, isso só me prejudica, não traz nada de bom. E aí você pode continuar se perguntando isso. Através desse comportamento, o que que ele está me trazendo de bom? Ou então, se eu parar de fazer esse comportamento, o que que eu vou perder? O que que vai acontecer na minha vida? Às vezes você pensa, ah, não, não traz nada de bom para mim esse comportamento. Fumar, por exemplo, não traz nada de bom para mim fumar. Faz eu gastar dinheiro, faz prejudicar minha saúde. Aí você pensa assim, tá, e se eu não fumar, o que que vai acontecer com a minha vida? Nossa, daí, às vezes eu saio para fumar no trabalho porque não tô aguentando o pessoal lá, daí eu saio para fumar, fico longe de todo mundo. Pelo menos eu dou uma respirada. Ou seja, tem uma intenção positiva. Que se a pessoa parar de fazer aquele comportamento, ela vai, entre aspas, perder aquela intenção positiva. Então, quando a gente quer fazer uma mudança real, é mais funcional e mais vantajoso que a gente crie um novo comportamento que satisfaz a intenção positiva e que ele esteja tão disponível quanto o anterior. Porque às vezes a pessoa fala assim: nossa, teve um dia que eu fui ali no parque de diversões e aí naquele dia eu estava tão relaxado que eu não fumei. Então eu não preciso fumar. Quando eu quiser relaxar, me sentir bem e tal, eu vou no parque de diversões. Só que às vezes, no meio do dia de trabalho, a pessoa está estressada, o cigarro está mais fácil do que ir no parque de diversões. Então ela vai voltar para aquele comportamento.
anterior. Próximo pressuposto que eu quero trazer aqui: dentro de um sistema, o elemento mais flexível desse sistema vai ser o elemento catalisador do sistema. Ou seja, quando a gente fala sobre um elemento de um sistema ser mais flexível, sistema pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser uma família, um grupo de trabalho, a casa de alguém, até um sistema um pouco maior, né? A sociedade de uma maneira geral. O elemento mais flexível, quando a gente fala flexibilidade, a gente está falando sobre qual é a capacidade dessa pessoa de gerar novos comportamentos diferentes. Então, quando você tem várias maneiras de comunicar alguma coisa, por exemplo, você é mais flexível do que uma pessoa que só fala de um jeito. Então, se eu falo com alguém e a pessoa não entendeu, aí eu falo de outro jeito, explico, conto uma história, faço uma analogia e tal, a pessoa vai entender. Se eu só tenho um jeito de explicar aquilo, sabe o que acontece quando eu vou explicar para alguém alguma coisa? A pessoa não entende, eu vou falar assim: ah, você é um mané mesmo. Você não tem, você não leva jeito para isso. Por quê? Eu não fui flexível. Quando a gente fala sobre convencimento, a gente fala sobre persuasão, a gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre vendas, tudo que está acontecendo nos sistemas é determinado por quem é mais flexível naquele sistema. Então, às vezes, a gente não está conseguindo alguma coisa e continua tentando da mesma maneira. Quanto mais a gente consegue se tornar uma pessoa gerativa, ou seja, capaz de gerar novas formas de tentar as coisas, a gente vai começando a coletar mais informações e ter mais resultados positivos. A forma de se comunicar, a forma de ir em busca das coisas que a gente busca na vida, que a gente planeja, que a gente almeja, que a gente deseja. O jeito de cuidar da própria vida, cuidar da própria saúde, o jeito que a gente pensa sobre o mundo. Eu gosto muito da ideia de que as pessoas que têm muita certeza das coisas, elas estão indo muito mal. Elas precisariam ter mais flexibilidade. Se a pessoa tem muita certeza, ela acha que aquilo é o certo. E não existe uma outra forma de olhar as situações. Aí, quando a forma que ela está fazendo não foi bem, não deu certo, ela não entende e ela começa a achar que o problema é o mundo, que o problema são os outros, por quê? Eu tô certo aqui. Se o meu jeito não tá dando certo, a culpa deve ser de alguém, porque minha não é. Então, repara. Quando você tem mais formas de ver o mundo, mais flexibilidade, você determina para onde vai a direção das coisas. Você não depende que as coisas aconteçam sempre daquele mesmo jeito. É legal a gente se colocar num estado de não saber. Você se colocar num estado de que você não tem certeza de qual é a melhor forma, de qual é a forma correta de fazer as coisas. Então, se colocando num estado de não saber, a gente se permite, sem uma questão de vaidade, conseguir enxergar as coisas através de uma perspectiva de quem pode aprender sempre uma maneira diferente, ou melhor, de fazer alguma coisa. Quarto pressuposto: não existe fracasso, apenas feedback. Quando a gente fala sobre fracasso, a gente está pensando que alguém tentou fazer alguma coisa e deu ruim. Não funcionou, não deu certo. Só que repara uma coisa: o fracasso, ele é percebido como algo que começou no passado e em algum momento, ainda no passado, parou. E dali para frente não existe mais nada. Por quê? Ah, deu errado. Deu errado no passado e agora já era. Isso é uma mentalidade, um enquadramento de fracasso. Quando a gente pensa em feedback, que em português seria algo parecido com retroalimentação, o que a gente pensa? Existiu sim um comportamento no passado, o resultado que eu tive não foi bem aquele que eu era esperado, mas ainda existe a continuação daquilo no presente e no futuro. Então, se eu trato as coisas como um ciclo de feedbacks, eu vou entender que, por mais que ainda não tenha acontecido alguma coisa do jeito que eu queria, eu posso continuar sendo flexível, ou seja, reformulando e moldando os meus próprios comportamentos para que aquilo no futuro saia mais do jeito que eu quero. Se eu penso que é um fracasso, eu parei. Se eu penso que é um feedback, eu vi que não deu muito certo do jeito que eu queria,
Só que aquilo não vai me fazer interpretar aquilo como o fim, e sim como uma etapa de algo que ainda não se encerrou. Tem gente que fala, eu vou fazer para ver se vai dar certo. Mentalidade de fracasso. Tem gente que fala, eu vou fazer até dar certo. Mentalidade de feedback. Qual você acha que é mais provável que tenha sucesso na vida? Uma pessoa que tentou uma coisa, quando não deu certo, ela parou? Ou uma pessoa que tentou uma coisa, quando não deu certo, ela tentou outra? Se não deu certo, ela tentou outra? Não deu certo, ela tentou outra. É garantia que a pessoa do feedback vai ter sucesso? Não, mas vamos concordar que a gente não tem nunca uma garantia, o que a gente tem é a possibilidade de aumentar nossas chances de sucesso. Então não existe fracasso, apenas feedback, quarto pressuposto. E vou falar mais um que eu estava pensando aqui, eu acho bem interessante, que é o significado de uma comunicação é o resultado que você obteve e não necessariamente aquilo que você desejou comunicar. Quando a gente fala sobre uma comunicação bem-sucedida, quando a gente faz cursos de comunicação, a gente sempre pensa, né, num orador, alguém que está falando para alguém, e esqueci agora, um interlocutor, que é quem está ouvindo aquilo e processando e respondendo. E aí o que que a gente tem? O orador, ele transmite as ideias dele em símbolos, né? Ele transforma aquilo em palavras, em gestos e tudo mais, e tenta fazer aquela ideia ser entendida e compreendida pela outra pessoa. E o receptor da ideia, né? O interlocutor, ele está ouvindo aquilo e processando de acordo com como o mapa dele permite que ele entenda aquilo. Então, uma pessoa que é muito estudada numa área, quando você fala alguma coisa daquela área, ela já vai entendendo ali nas entrelinhas e tal. Quando é uma pessoa leiga num assunto e você vai falar coisas específicas daquela área, ela vai entender de um jeito muito superficial. Ela vai até entender as ideias gerais, talvez, mas ela não vai entender minúcias porque é quanto o cérebro dela ali consegue absorver de informações. Só que agora, uma coisa que acontece muito é, eu tentei falar uma coisa e a pessoa entendeu outra. E aqui é muito comum que comece a ter um diálogo de culpa. Você culpar a pessoa que não entendeu o que você falou, porque você tem certeza que você falou certo, né? Você falou de um jeito ali que a pessoa deveria ter entendido. Mas se a gente for pensar o seguinte, a comunicação que a pessoa chegou foi o que ela entendeu. Quando a pessoa não entendeu, se eu for flexível, e olha como os pressupostos vão se costurando, né? Se eu for flexível e tiver uma intenção positiva de realmente ter uma comunicação com aquela pessoa, eu sendo flexível, o elemento catalisador do sistema, eu vou me comunicar de uma maneira diferente. Eu vou perceber, eu sou inteligente o suficiente para perceber que a comunicação que eu produzi não gerou o resultado que eu queria. O que que eu vou fazer? Produzir uma outra comunicação. O que que as pessoas falam? Pô, falei 10 vezes para você, você não entendeu ainda. Cara, se você falou 10 vezes igual e a pessoa não entendeu ainda, o burro é você, com todo respeito. Então, se você percebeu que o jeito que você está tentando se comunicar não está chegando para outra pessoa, se você tem interesse que essa comunicação chegue, você precisaria explicar de uma forma diferente. Eu não estou dizendo que se a pessoa não entendeu, é culpa. A ideia desse pressuposto não é sobre de quem é a culpa, e sim presumindo que é bom para os dois, ou mais de dois, que a comunicação seja compreendida, alguém precisa se responsabilizar pela comunicação. Normalmente é a pessoa mais interessada. Se eu estou ouvindo de alguém uma instrução e para mim é muito importante, eu vou saltar de paraquedas. Aí o instrutor falou: ó, na hora lá é só você puxar a cordinha. Eu vejo que tem duas cordinhas. Para mim é um caso de vida ou morte. Eu preciso urgente fazer uma pergunta para esse cara: qual é a cordinha que eu devo puxar? Então, o responsável pela comunicação, por dizer assim, é a pessoa mais interessada. E é a que vai ter o maior benefício ou o menor prejuízo se aquela comunicação for entendida. Só que geralmente, quando a gente tem mais conhecimento sobre alguma coisa, a gente acaba assumindo um pouco mais essa responsabilidade por ter mais flexibilidade. E
presumindo que a gente tem uma boa intenção de comunicar bem aquela informação. Então, esse quinto pressuposto, o significado de uma comunicação é o resultado que ela produziu, não necessariamente aquilo que o comunicador desejou comunicar. Começa a pensar como seria a nossa vida, nossas interações, nossos relacionamentos, nosso trabalho, se a gente vivesse de acordo com esses cinco pressupostos. Deixa eu ver se eu vou lembrar dos cinco. Mapa não é território, todo comportamento tem uma intenção positiva, o elemento mais flexível de um sistema é o catalisador do sistema. Esqueci. Deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Não existe fracasso, apenas feedback. E o significado de uma comunicação é o resultado que ela produziu. A gente não ficaria ressentido com as coisas, a gente não ficaria arrumando birra, arrumando confusão, presumindo que as pessoas têm uma má intenção. Uma das coisas que mais gera conflito nas relações, seja emocional, seja de trabalho, é presumir uma intenção negativa no outro. Você acha que a pessoa fez por mal. Se você acha que a pessoa fez por bem, por mais que ela não tenha feito aquilo que era esperado, você não vai ficar ressentido, vai ficar dodóizinho. Então pensa o que seria se a gente conseguisse realmente internalizar só esses cinco pressupostos. Tem muito mais, depois procura na internet aí pressupostos da PNL. Se a gente conseguisse internalizar isso na nossa vida e viver cada vez mais como se eles fossem realmente verdadeiros, não só entendendo num nível cognitivo, mas num nível de crença, num nível emocional. Vou encerrando por aqui esse episódio e a gente se vê nos próximos. Deixa comentários e tudo mais. Ah, uma novidade que talvez seja interessante. Eu fiz um site novo, caso você queira acessar, conhecer mais sobre o meu trabalho, brunogianola.com.br. Bruno Gianola tudo junto, Gianola escreve com G e dois L's.com.br. Entra lá e tem um pouco de tudo que eu faço nesse site aí. Valeu e até a próxima.